Olá, pessoal. Eu sou o professor Isvaldo, professor de matemática. Vou gravar nesse vídeo aqui uma aula sobre plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Em matemática, nós chamamos essa figura aqui, ó, que está aqui desenhada, de plano cartesiano. O que tem no plano cartesiano? Como ele é composto? Ele é composto por duas retas numéricas. Essa reta numérica na horizontal e essa reta numérica na vertical. E ela se cruza aqui no ponto em que nessa reta aqui numérica está o número 0, nessa vertical, nessa horizontal e também na vertical. Essa reta numérica horizontal nós denominamos de eixo X, ou eixo das abscissa. E essa horizontal é o eixo Y, ou eixo das ordenadas. Então, isso aqui é um sistema de eixo, o plano cartesiano, que nós usamos para representar pontos no plano e fazer gráficos. Não é possível você fazer um gráfico se você não conhece o plano cartesiano. Porque todo o gráfico de qualquer função, gráfico de estatística, seja o que for, ele é feito a partir desse sistema. Então veja que aqui nesse eixo horizontal, que é denominado eixo X, eu tenho aqui uma reta numérica, estão representados alguns números inteiros. Mas fica aqui subentendido, fica aqui entendido que essa reta numérica ela tem todos os números reais. Os números inteiros, nós colocamos só os números inteiros por uma questão, para facilitar a compreensão, uma questão de comodidade, tá? Mas se você tem que imaginar, tem que entender que todos os números que você imaginar está nessa reta aqui. Os decimais, os racionais. Olha, aqui eu tenho, a partir daqui eu tenho só inteiro positivo para a direita e para cá os inteiros negativos. Mas como eu repito, todos os números reais, cada ponto dessa reta tem um número. Esse ponto aqui é 1, esse é 2, esse é 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entre esse ponto aqui, que é o 0 e o número 1, existem todos os números que são maiores do que 0 e menor do que 1. Os decimais, por exemplo, 0,5, 0,75, 0,99. Todos os números decimais aqui entre 0 e 1. Existem infinitos números nesse intervalo de número aqui, entre 0 e 1. A mesma coisa entre cada um desses intervalos. 9 e 10 tem os números aqui 9,1, 9,25, todos os números decimais que você imaginar maiores do que 9 e menores do que 10 estão nesse intervalo aqui. A mesma coisa vale para essa reta numérica que está na vertical, eixo das ordenadas. Então, isso aqui, quando nós quisermos representar qualquer ponto nesse plano, nós vamos usar esse sistema. Como que é feito isso? Os pontos, eles são representados por um par de números, em que o primeiro número eu busco aqui nesse eixo X e o segundo número nesse eixo Y. Eu vou desenhar esse plano e representar alguns pontos aqui para que fique mais fácil a compreensão. Então vamos lá. Vamos imaginar que essa folha em branco aqui seja um plano, tá? Em matemática, um plano ele tem infinitos pontos. O conceito de infinito, a ideia de infinito, ela é muito presente em matemática. Uma reta tem infinitos pontos, um plano tem infinitas retas.
Então, esse conceito abstrato de infinito, ele é muito presente em matemática. Então, vamos desenhar aqui agora o eixo, esse sistema de eixo cartesiano, o plano cartesiano que eu estou explicando para vocês. Ó. Eu posso traçar aqui uma reta na vertical. Vou traçar outra reta aqui agora na horizontal. Essa reta horizontal, ela é chamada de eixo X ou eixo das abscissas. Essa daqui que está na vertical é o eixo Y ou eixo das ordenadas. Então, eu desenhei duas retas aqui e vou representar os números inteiros nela, mas eu faço, fica entendido aqui que todos os números reais estão aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer a divisão aqui de 1 em 1 centímetro. Essa divisão tem que ser a mesma entre dois números, para que eu possa representar esses números e eles fiquem bem representados aí, não fique fora de padrão. Então, o padrão aqui que eu estou usando é 1 em 1 centímetro. É a distância entre dois números consecutivos. Então, no eixo X aqui eu estou colocando o número 0 aqui na origem. À direita eu vou colocar os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Representar apenas esse. Aqui eu coloco menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Coloquei 7 para lá, 7 para cá. Isso basta para que você entenda. Vou também fazer a divisão aqui no eixo Y de 1 em 1 centímetro. Acima aqui do zero estão os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já abaixo dele, eu coloco os números negativos. Com a mesma distância que eu usei, 1 centímetro. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Pronto. Aqui está o meu sistema, o meu plano cartesiano. Então, esse plano aqui ele tem infinitos pontos. Todos os pontos do plano estão aqui nessa folha em branco. Agora, cada ponto desse plano eu posso representar por um par de números. Esse par de números é um par ordenado desse jeito aqui, ó. O primeiro número é o valor de x e o segundo número é o valor do y. Eu vou escolher aqui alguns pontos para representar nesse plano. Em geometria, ou seja, em matemática, os pontos nós colocamos letra maiúscula para representá-los. Então, eu tenho um ponto P, XY, tá? Um ponto qualquer. E eu vou colocar agora esse ponto P, o par ordenados 2 e 3, por exemplo. Então, aqui está o X e aqui está o Y. Ó, X e Y.
Como é que eu vou localizar esse ponto no plano cartesiano? Eu vou vir aqui no valor do x, no número 2, está no eixo x. Todos os pontos que estão nessa direção aqui, ó, o x vale 2. Agora eu quero y igual a 3. Vou aqui no eixo y e escolho e encontro o número 3, aqui, ó. Todos os pontos que estão nessa direção aqui do y, o valor dele é 3. No cruzamento da reta aqui na direção do 2 e na direção do 3, está o ponto que eu procuro. O ponto P, x, y, x2y igual a 3. Agora, se eu quiser um ponto Q, 3 e 2. Veja que o x é 2, o x é 3 e o y é 2. Eu vou aqui agora no ponto x igual a 3 e traço aqui o pontilhado, porque todos os pontos nessa direção têm 3. Vale 3 o x. E aqui no eixo y, eu tenho aqui o ponto y igual a 2. Então, aqui o x é 3 e o y é 2. Eu coloquei esses dois pontos aqui para que você entenda porque é para-ordenado. Veja que aqui é 2 e 3 e aqui é 3 e 2. Se eu inverter a ordem, os pontos são diferentes. Por isso é importante essa ordem, para-ordenado. É convenção isso aqui é estabelecido em matemática. O primeiro número é o valor de x, o segundo é de y. Uma outra situação, um ponto PQR. Vamos colocar x0 e y4. Onde é que está esse ponto? Bem, o x0 está aqui. Então veja aqui, ó, o 2, o 3 e o 0 está nessa direção. Exatamente em cima do eixo y. O x0 está exatamente sobre o eixo y. E o y4 está aqui, ó. Então, o x está aqui, o 0 e o y4. Então, esse ponto aqui é 0 e 4. É o ponto R. Então, todo ponto em que o x vale 0, ele está sobre o eixo y. E um ponto S, vamos por aqui, menos 3 e 0. O x agora é menos 3 e o y é 0. Então, veja que x menos 3 está aqui, ó. E o y0? O y é nessa direção. Então, o y0 ele está nessa direção, olha. O número 1 está aqui, o 2, o 3 e o 0 está aqui, ó. Então, esse ponto aqui é exatamente esse aqui, ó. Menos 3 e 0. Então, quando o x for 0, o ponto está no eixo y. E quando o y for 0, o ponto está no eixo x. É assim que representamos o plano cartesiano, pontos no plano cartesiano. Essa regra vale para qualquer ponto que você quiser determinar aqui. Eu vou falar agora de um assunto que tem muito a ver com o plano cartesiano que eu estava mostrando agora para vocês. Então veja, eu vou falar agora de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A equação do primeiro grau com duas incógnitas x e y é uma sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais by igual a c. Essa letra A é um número que multiplica o x e essa letra B é outro número que multiplica o y. E esse c é o que nós chamamos de termo independente ou constante. Então, A, B e C são números reais. O A é diferente de 0 e o B também é diferente de 0. As letras x e y aqui na equação são as incógnitas. É o que nós
são esse par de números que será a solução da equação. As letras A e B representam os números reais que nós chamamos de coeficiente. Elas estão sempre multiplicando, o A multiplicando o x e o valor do B multiplicando o y. Então, se eu tenho a equação, por exemplo, 2 vezes x mais y igual a 3, quem são as incógnitas? O x e o y. Quem são os coeficientes? O 2 e o 1. Veja que o número 1 ele não aparece, mas ele é escrito, não é escrito, mas ele fica subentendido, né, que ele está multiplicando o y. Nós não usamos o coeficiente 1, representar ele nas equações, porque o coeficiente ele sempre está multiplicando a letra. E multiplicar por 1 não altera o valor. Quanto que é 1 vezes y? É y. Então, o número 1 ele não aparece quando ele é coeficiente. E a constante aqui é igual a 3. Então, essas são as características de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. A equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela tem solução. E esse número de soluções são infinitos, não é uma só. Tá? Então, toda equação do primeiro grau com duas incógnitas tem infinitas soluções. Se ela tiver só uma incógnita, a solução é única. Mas ela com duas incógnitas x e y tem infinitas soluções. Então, não dá para representarmos todas as soluções de uma equação do segundo grau com duas incógnitas, mas nós podemos encontrá-las algumas. Então, a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado, x e y de números reais, que torna a igualdade verdadeira. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para mostrar isso para vocês. A equação do exemplo aqui, veja bem. Por exemplo, dados os pares ordenados 0, 4, 1 e 3, 1 e 1, 0, 3 e 3, 0, verifique quais deles são soluções dessa equação. 2 vezes x somado com y dá 3. Então, para que o par ordenado seja a solução dessa equação, eu vou ter que pegar o número que vai estar no lugar do x, multiplicar por 2, somar com o valor do y, tem que dar 3. E eu vou verificar se algum desses pares ordenados aqui faz valer essa regra. Então, vamos lá. Eu tenho a equação é 2x mais o y igual a 3. Os pares ordenados que eu quero verificar é 0 e 4, 1 e 3, 1 e 1, 0 e 3 e 3 e 0. Então, esse primeiro número aqui é o x, esse é o y, esse é o x, esse é o y, tá? Esse daqui é o x e o número 1 é o y. O x aqui é o 0 e o y é 3. O x aqui é 3 e o y é 0. Então, eu coloquei aqui para visualizarmos melhor isso aí. Então, eu vou verificar se esse par ordenado é a solução dessa equação. Então, eu vou pegar o número 2, multiplicar pelo valor do x, que é 0, e somar com y igual a 4. E somar com o y, que é 4. Opa, de novo. Estou falando e escrevendo, né? Mas, na verdade, aqui o y é 4, eu vou substituir. 2 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Então, não deu 3. Isso aqui não é solução. Então, esse valor não é solução. Então, esse valor aqui nós descartamos. Vou verificar o par ordenado 1 e 3. Então, eu vou pegar o 2,
da equação, multiplicar pelo x igual a 1 e somar com y igual a 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, também não é solução. Então, eu descarto esse par. Vou pegar agora o número 1 no lugar do x, que é o par ordenado aqui, e somar com 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, é solução esse par ordenado. Por quê? Porque ele tornou a igualdade verdadeira. Vou verificar agora esse par aqui. 2 vezes 0, mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Então, esse par ordenado aqui também é uma solução da equação. E vou testar agora aquele número lá. O par ordenado 2 vezes o x mais 0. 2 vezes 3, 6, mais 0. 6 mais 0, 6. Então, não é solução. Então, veja que só é solução nessa lista de números aí. Não é solução. Veja que nesses par ordenados aqui só são soluções esse, 1 em 1 e 0 e 3. E esse aqui não. Há infinitas soluções aqui. Eu só estou mostrando isso, esses dois aqui, por exemplo. Agora, é possível pegar essas duas soluções da equação aqui, que é um par ordenado, e fazer um gráfico dessa reta com essas duas soluções. Como é que é feito isso? Então, agora eu vou representar para vocês. Eu tenho a equação que estava lá, 2x mais y igual a 3, e a solução, dois pares ordenados que eram solução da equação, eram o par ordenado 1 e o outro par ordenado 0 e 3. Estava desfocado, eu vou explicar de novo. 2 vezes x mais y igual a 3. Aqui é 3. É a equação. E foi verificado que esses dois pares de número aqui são soluções da equação. E eu vou representar essa situação aqui no gráfico, fazendo o plano cartesiano. Então, vamos lá. Desenhamos o plano cartesiano agora, para representar aquelas equações. Olha, como sempre eu faço aqui o eixo y. E agora eu faço aqui o eixo x. Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Essa indicação da seta, ela serve para indicar o sentido em que os números crescem. Então, aqui os números crescem da esquerda para a direita e aqui de baixo para cima. Então, a equação que eu estava estudando é 2x mais y igual a 3. E achei duas soluções dessa equação, que é um par ordenado 1 em 1 e 0 e 3. Lembrando que esse primeiro número é x, o outro aqui é y, aqui é x e aqui é y. Então, eu vou achar aqui, vou colocar os valores aqui. 1, isso é um pouquinho fora. Vou colocar aqui 1, 2. Só um minuto, deixa eu consertar esse erro aqui que saiu fora de padrão aqui. Então, vou completar de novo. Então, vamos lá. Vou posicionar a régua aqui para mim fazer corretamente agora. 1, 2, 3 e 4.
menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, 1, 2, 3 e 4, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Faça a mesma coisa aqui no eixo Y. 1, 2, 3 e 4 positivo para cima. Para baixo negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. O primeiro par ordenado, x é 1 e y é 1. Então, ele está aqui, ó, x é 1 e o y é 1. Então, eu tenho o primeiro par ordenado aqui. O outro, o x é 0 e o y é 3, que é a solução da equação. x0 está aqui e y3 está aqui. Então, esse par aqui é 1 e 1. E esse aqui é 0 e 3. São soluções da equação. Agora eu pego, por esses dois pontos, eu traço uma reta. Traço aqui uma reta. E essa reta, ela é representada por essa equação. 2x mais y igual a 3. Qualquer solução dessa equação que você encontrar, ela vai estar... O ponto é um par de números, né? Que é representado por um ponto do plano, um par de número ordenado, e esses pontos estarão sobre essa reta. Como a equação tem infinitas soluções, todas as soluções, todos esses pontos vai formar uma reta, porque uma reta tem infinitos pontos. É isso aí.